E aí, moçada, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Vamos indo para mais uma aula interessantíssima. Hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho o tema sobre solos. Espero esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá para mais uma aula sossegadíssima. Vamos nessa? Valeu, galera. Começando. E agora com vocês aí, ó, tipos de solo. Aula 30, né, correspondente à aula 30 de vocês aí, bem sossegado. E vamos nessa. Origem de formação do nosso solo. Esse aí eu vou fazer bem com calma, bem tranquilo, para nós entendermos. A formação do solo ela é muito importante para a gente, certo? Então vamos lá. Os solos originam-se da desagregação e decomposição das rochas. Traduzindo, o solo, então, ele é uma ação do intemperismo. Lembra do intemperismo? Processo de desgaste da rocha, desagregação, decomposição. Ó, presta atenção, guarda bem essas palavras, sobre elas. Sua formação é muito lenta, ela demora muito para se formar, certo? Os solos usados na agricultura, por exemplo, que foi esse que eu coloquei, porque é um exemplo bem próximo da gente, né? A agricultura, o Brasil é um grande produtor de commodities, né? E uma delas vem, e essas grandes commodities vêm também da agricultura. Então vamos lá? Esses solos demoram de 3.000 a 12.000 anos. No caso da nossa região, que é Terra Roxa, né, norte do Paraná, Londrina ali e tal, são 12.000 anos para a formação do nosso solo. Ele demora muito tempo para decompor o basalto. O basalto é uma das rochas vulcânicas mais duras que nós temos, certo? Porque ela é mais concisa. Ela tem bastante mineral metálico, férrico, né? Por isso que ela tem essa coloração também, e demora esse tempinho aí, 12.000 anos para se formar. Então, o solo que a gente está usando na agricultura foi um processo de 12.000 anos sair de rocha para se transformar em terra roxa. Beleza? Ó, uma porção de solo, isso eu acho muito interessante, porque a gente olha para o solo e não dá menor valor para ele, mas presta atenção nisso aí, ó. Uma porção de solo pode conter bilhões de organismos vivos ou mortos, que influenciam na porosidade, responsável pelo movimento e pela manutenção de água e ar presente em sua composição. Como assim, pessoal? Olha só esse gráfico que mostra como que é formado o solo. A parte sólida mesmo, concisa, aquela que a gente pega do solo, na média, no Brasil, é de 45% sólido. 25% do nosso solo é composto por ar. Impressionante isso, né? E 25% composto por água. Mas espera aí, professor, 45 mais 25 mais 25 deu 95%. Cadê os outros 5? Está aqui, ó, matéria orgânica, né? São as decomposições que ocorrem em cima do solo. Então, interessante isso aí, né? O nosso solo, quando a gente pensa, é só terra. Não, é terra, ar, água e matéria orgânica. Beleza? Tranquilo? Então, vamos guardar isso. A parte mais sólida são os minerais, a parte porosa é o ar e a água, por onde conduz os nutrientes. Pô, mas aí fica meio estranho, professor, da gente entender. Para isso, preste muita atenção aqui, ó. Eu fiz essa separação para a gente classificar os solos, né? E mostrar para vocês a constituição do mesmo. O solo é formado de camadas horizontais. Então, para quem não sabe, horizontal, né? É deitadinho, joia? Diferenciadas. Em relação, por exemplo, à sua textura, cor e composição. Então, olha aqui, ó, a textura, a cor e a composição do que ele é feito, certo? E que tem presente nele. O conjunto de camadas ou horizonte do solo define o seu perfil. Então, o solo, ele tem vários perfis. Isso não é difícil, é bem fácil, então vamos prestar atenção. Como assim? Vamos começar. Eles sempre vão usar essas classificações, ó. Horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D. Então, esse O aqui, né, horizonte O, é o único que vai diferenciar do A, B, C e D. Sempre vai ser dividido dessa forma. Eu vou fazer junto com vocês, para vocês entenderem. Então, vamos lá, tá? Essa definição. Aqui está a camada, ó, horizonte O, A, B, C, e o D é aqui embaixo, é a rocha matriz. Então, eu vou começar da rocha matriz aqui. O D ele não aparece porque é a rocha sólida. Então, ele tinha que colocar uma rocha aí, certo? Então, o D aqui, faltou o D, mas só que o D está aqui, ó, rocha matriz.
sem alteração. É a rocha no seu estado natural. A rocha no seu estado natural, por que ele não aparece no desenho? Porque a rocha no seu estado natural não faz parte da composição necessariamente do solo. É a partir dali que deixa de existir o solo, certo? Então, por isso que o autor trabalhou com esse desenho aqui, eu achei interessante. A parte que realmente compõe o solo é essa aqui que nós vamos trabalhar. Horizonte C, olha aqui, ó, mistura de solo pouco denso, então tem pouco solo e bastante fragmentos de rochas, bastante rocha matriz já se quebrando, né? Sabe quando você vai pegar aquele solo e tem rocha e tem terra junto, tudo misturado ali? Então, seria esse horizonte C. Em alguns lugares pode ser bem profundo, em outros bem raso. Por exemplo, no caso da terra roxa, esse horizonte ele é bem raso. Nós temos uma média aí na nossa região, no norte do Paraná, de 4 a 5 metros de solo. Passou disso, rocha matriz. Então, o nosso solo ele é consideravelmente bem raso. Combinado? Vamos lá. Aí nós temos aqui ó, o horizonte B. Pessoal, o horizonte B é interessantíssimo que vocês prestem atenção. Ô, professor, como assim? Está escrito aqui, horizonte B, caracteriza-se pela cor forte e pela acumulação de argila proveniente, né? Então, que tem a sua origem nos horizontes superiores, que são esses horizontes aqui de cima. Como que a argila vem de cima, professor? Simples. Chove, a água penetra e vem trazendo os minerais. Esses minerais, principalmente óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, eles se acumulam nessa região aqui, ó. Eles ficam acumulados nessa região, esses tipos de minerais. Então, quando nós vamos fazer escavações, quando nós vamos fazer fundação de casa, o pessoal tira a primeira camada de solo para fazer as vigas, tranquilo. A hora que ele chega nesse processo B aqui, é quando você precisa de uma máquina ou quando você precisa de muita força para fazer o buraco aí, tá? Por quê? É um material muito denso, ele acumula minerais. Imagina, toda chuva que cai aqui na superfície faz a água infiltrar. A água infiltrando, ela vai trazendo os nutrientes dessa parte aqui, né, que é a parte O e A, vai trazendo para a parte B, vai acumulando aqui nessa parte. Joia? Tranquilo? Então, vamos lá. Horizonte A, pessoal. Olha só que bacana o horizonte A. Esse aqui ó, é a transição entre o escurinho e esse marrom aqui, tá vendo? Essa transição aqui. Horizonte A. Zona com mistura de matéria orgânica e substâncias minerais. Então, é a parte onde tem o solo e o que vem se decompondo da superfície, certo? Seria essa zona de transição, essa mistura. Geralmente, quando alguém vai fazer um jardim, etc e tal, o pessoal tira essa primeira camada, que é desgastada com o sol, com a chuva, com outras vegetações, vem para essa segunda camada, pega o que eles chamam de terra virgem, que não é tão virgem, a gente acabou de ver, né, que tem matéria orgânica e inorgânica aqui, e usam isso aqui para fazer o canteiro, fazer o jardim, né, fazer as suas ornamentações com plantas, certo? E o horizonte O, formado pela matéria orgânica, ó, presta atenção, em vias de decomposição, razão da sua cor mais escura. A gente pratica muito isso na agricultura. Na hora que a gente colhe a soja, toda a folha da soja, a estrutura da planta, tirando a semente, o pessoal tritura e devolve para a terra. Aí vem o arado e a grade e vem removendo o solo, pegando o solo de baixo e jogando o solo de cima para baixo e de baixo para cima. Ele vira o solo. Para que isso? Para ter decomposição de matéria orgânica. Ah, tá, mas isso acontece na agricultura? Não. Tem gente que corta o terreno lá, corta a grama do terreno e deixa a grama ali em cima. Grama, com o tempo, ela vai se decompondo. Choveu, essa matéria orgânica vai entrando e vai formando esse horizonte aqui, ó. O de orgânico. Às vezes fica bom você fazer essa né, assimilação assim. Joia? Tranquilo? Então vamos lá. Povo, faz essa aqui, ó. Presta atenção. Continuando aqui, ó. Constituição e classificação dos solos. Vamos lá. Análise do perfil dos solos permite que se constatem diferenças entre eles. Então, presta atenção nessa palavra. Constatar. Que se constate a diferença entre os solos. A formação do solo é resultado da ação combinada de fatores muito variados. Então, existem vários fatores
que vão ajudar na formação do solo. Vários, tá? Primeiro fator. Então, vamos lá. Eu fui destacando aqui para vocês, ó, as condições climáticas. É um lugar que chove muito? Se é um lugar que chove muito, presta atenção, o solo vai ser mais lavado, chama lixiviado. Lixiviar é o processo de lavagem superficial do solo. Então, ele vai ser muito lavado. Exemplo, floresta amazônica. Se lá chove bastante e o solo é muito lavado, os minerais vão tudo embora. O que sobra no solo? Lá, no caso da floresta amazônica, areia. Moçada, é areia branca igual de praia, na maior parte da Amazônia, tá? Tanto no Pará, quanto no Amazonas, Rondônia, Roraima. Cara, isso aí é muito sensacional. Quando você vai lá, você entra no rio, a sensação é que você está numa praia, literalmente, certo? Aquela areia mais branquinha, bem lavada, bem lixiviada, né? A diferença é que quando você mergulha não é água salgada, é água doce, certo? Então, vamos lá. Constituição da sua rocha matriz. Então, a constituição, a composição do que ela é feita, a rocha matriz. Tem rocha matriz que vai dar origem ao granito, tem rocha matriz que vai dar origem ao basalto. Se for basalto, no futuro vai ter terra roxa. Se for granito, no futuro vai ter areia, certo? Então, o granito, quando ele se decompõe, ele forma areia. E a maior parte das rochas nas praias brasileiras são granitos, né? Aquelas rochas que ficam no canto da praia, que todo mundo gosta de ir para a praia e subir na rocha, né? Eu não vou falar porque eu também gosto, mas que função tem você subir naquela rocha? Nenhuma, sem ter, queimei o pé, rasguei o pé porque tinha lá um monte de rocha pontiaguda, né? Me lasquei, torci o tornozelo, mas estou lá subindo na rocha, né? Na hora da praia. Vamos lá. Presença de organismos vivos ou, ó, atenção aqui, ó, decompostos. Atenção. Organismos vivos. Vamos dar um exemplo. Existem vários, mas vamos dar um exemplo. A minhoca, né? Ela pode ajudar no processo aí, pessoal, de constituição do solo, né? Tem aqueles besourinhos, aquelas baratinhas que ficam por dentro ali. A própria formiga, às vezes, ela também dá uma mão, né? Ela acaba ajudando também a fazer esse processo de porosidade. Por ali entra a água da chuva, por ali entra, pelos canais que elas fazem, né? Também entra o ar no solo. Joia? Eu não estou falando que formiga é boa, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou só explicando. Vamos lá. Aí eu coloquei dentro disso tudo para vocês o primeiro destaque. O que são fatores eluviais? Então vamos lá, ó. Eluviais. Quando o solo origina-se da degradação e decomposição de rochas existentes. Então, em sua própria área de formação. Então vamos lá, eluviais. Vocês estão em cima, e nós estamos em cima, né, de um escudo basáltico. Então, qual é o tipo de solo que o basalto vai originar? Terra roxa. É isso que nós temos aí? Sim. Então, traduzindo, a rocha que tem embaixo da gente formou o nosso solo. Ponto. Tá certo. Então, é um eluvial. Joia? E o segundo item é o aluviais. Aluviais, ó, quando eles se formam de sedimentos provenientes de outro lugar. Então, desculpa, todo o contingente de minerais de solo formado na parte mais alta, que no caso aí nós não temos, certo? Mas vamos supor assim, numa praia, todo o contingente de solo que é formado na Serra do Mar, no litoral de São Paulo, quando chove, desce água, desce areia para a Baixada Santista. Essa areia que vai chegando lá na Baixada Santista, ela é considerada o quê? Essa areia? Ela é considerada aluvial. Por que ela é aluvial? Porque ela sai de um lugar e vai para o outro. Combinado? Tranquilo, pessoal? Beleza? Bora! Classificações dos solos. Vamos nessa? Nós temos aí, ó, eu já vou colocando os nomezinhos aqui para vocês, para ficar bem tranquilo, para ficar bem simples, joinha? Então, vamos nessa. A primeira classificação é latossolo. Vamos lá? Olha só. A gente escuta tanto falar de latossolo, vocês vão escutar falar bastante de latossolo, principalmente até o terceirão, né? Vamos guardar essas classificações que é importante. A espessura do solo, por exemplo, apresenta forte relação com dessa aqui, atenção, a intensidade do intemperismo. Então, por exemplo, quanto mais intenso o intemperismo, pode destruir mais a rocha, né? Que ocorre sobre a rocha matriz que dá origem aos solos. Então, ó,
Vamos recapitular aqui, porque essa parte do latossolo é importante. A espessura do solo, por exemplo, apresenta forte relação com a intensidade do intemperismo, que ocorre na rocha matriz, originando o solo. Beleza. Vamos ver, então, o latossolo. Como que ele funciona? Predomina em zonas intertropicais. Lembra disso? Entre trópicos. Entre o trópico de Câncer e entre o trópico de Capricórnio. Zona intertropical. No território brasileiro, onde a maior parte das suas terras apresentam-se nas zonas climáticas. Que zonas climáticas, pessoal? Zonas climáticas tropicais, né? Esses solos são profundos e tendem a sofrer. Então, ó, a gente já sabe que são solos mais profundos e eles vão sofrer com alguns processos. Vamos ver? Lixiviação, que é o que nós falamos, né? É o nome que se dá ao processo de lavagem do solo, aonde tem a remoção dos nutrientes, né? Aonde você leva toda a parte boa e fica apenas a areia, que é o caso da floresta amazônica, por exemplo, lugar de muita chuva, né? Nós temos também a laterização. Solo laterizado, moçada, é terrível, é tão ruim quanto o lixiviado. O lixiviado, pelo menos você consegue manusear ele. A laterização, o que acontece? Ocorre aonde o regime de chuvas é marcado pela alternância de estações. Chuvosas, solo alternados com concentração de hidróxidos de ferro e alumínio. Então, como que eu posso explicar isso para vocês? Você tem época de bastante chuva, de muita chuva, por exemplo, o período de chuva lá na região, como é que chama? Do Mato Grosso, né? Chove bastante, 6 meses de seca. Na hora que chove bastante, o solo vai e tem aquela composição, aquele monte de água passando por cima e compactando o solo. Na hora que fica seco, aquele solo compactado, argiloso, ele fica exposto. Automaticamente ele endurece, ele forma uma camada mais grossa em cima, mais resistente, certo? E dentro dessa camada mais grossa, mais dura, você tem bastante hidróxido de ferro, tá? E também hidróxido de alumínio, que é bem presente na região do Cerrado, combinado? Então, só lembrando vocês, laterização é quando o solo ele vai ficar com aquela casquinha, aquela camada mais dura em cima durante um período do ano, né? Geralmente período de seca, mas por quê? Porque teve um período de chuva que antecedeu, que compactou aquele solo. E lixiviação é o nome que se dá ao processo de lavagem do solo. Tudo bem? Bora. Olha que nome estranho, né? Classificação dos solos. Umíferos, certo? O que são solos umíferos? Vem de humus. Humus muitos já sabem. Vai falar humus, é o cocô da minhoca. Quase isso, tá? Os solos que apresentam uma porção elevada de organismos vivos ou decompostos são denominados de umíferos. São aqueles solos mais escuros, tá, pessoal? Geralmente ele tem uma tonalidade mais escura, mais puxada. Esses solos podem conter uma proporção relativamente elevada de humus, tá? Apresentar uma cor escura, sendo por isso também chamado de terra negra. Nós temos a terra negra principal, que fica ali na Ucrânia, próximo à Rússia, que chama Chernozion. O Chernozion, ele é o primeiro solo, assim, em fertilidade no mundo. O segundo é o Massapê, aqui do Nordeste, né? E o terceiro é o solo, a terra roxa que nós temos aí. Então, o Brasil, dos 3 solos melhores que tem no mundo para o plantio, para aproveitamento, o Brasil tem 2. A diferença é que na Ucrânia eles passam 6 meses praticamente zero de agricultura, camadas de neve, muito frio, então não funciona. A localização do Chernozion, da Terra Negra, né, fica, geograficamente falando, na questão climática, num lugar que não é muito bom. Combinado? Vamos lá. São muito ricos em nutrientes, arejados e porosos, fatores determinantes para que eles apresentem um nível de fertilidade relativamente alto. Quanto mais arejado, quanto mais poroso, pessoal, mais fácil a entrada de oxigênio e facilita a decomposição do solo. Combinado? Dá uma olhada aqui, ó, classificação dos solos. Eu coloquei para vocês para ficar bem fácil de ver. Ó. Um solo argiloso,
que lembra aí o da nossa região, tá? Não necessariamente essa cor, esse aqui do meio. Nós temos um solo arenoso, que lembra um pouco as falésias de beira de praia e tudo mais. É aquela rocha que você pega, ela esfarela com facilidade na mão. Essa aqui, se você pega um torrão da arenosa e joga no seu amiguinho, você vai machucar o amiguinho. Mas se você pega um de argila e joga no amiguinho, se tiver seco há muito tempo, vai doer bastante, tudo bem? E aqui nós temos o solo umífero, que essa foto aqui é do Chernozem. Olha a diferença entre os solos, moçada, olha a diferença de cor entre os solos. Tudo bem? Tranquilo? Então, bora. Partiu. Degradação ambiental dos solos, pessoal. Essa é a parte importantíssima, né? A degradação. Primeiro tipo de degradação do solo, a desertificação. Então, constitui no processo de degradação e esgotamento do solo. A desertificação é assim, você está numa área que chove pouco durante grande período do ano. Por exemplo, o interior do Rio Grande do Sul. Você vai lá, tira a cobertura natural, os vegetais, deixa o solo exposto e começa a fazer agricultura. Sem cuidar do solo, como já aconteceu muito no Rio Grande do Sul. Eu posso usar de exemplo o sul do Amazonas também, eu posso usar de exemplo a região centro-oeste ali, a parte norte do estado do Mato Grosso, por exemplo, né? O pessoal usou. Chega uma hora que o solo ele já não é bom, e ele passa a não produzir quase nada. Traduzindo, o pessoal abandona e fica aquele foco de deserto, fica aquele foco de areia ali, que é tão pobre que nem grama cresce ali. A parte de areia, ela tende a aumentar. Com o calor e com o vento, a areia vai se espalhando. Aí você vai formando pequenos desertos, combinado? Mesmo em zonas fora do trópico. A arenização, porque geralmente o pessoal confunde desertificação com arenização. Formação de bancos de areia em solo já de, presta atenção, consistência arenosa, em solos que já são arenosos. Pô, você já sabe, vamos lá, no meio da floresta amazônica, você sabe que o solo lá é arenoso. Você vai fazer agricultura? Para que você vai tirar a floresta amazônica sabendo que lá você já tem areia tipo de praia? Ali vai ter um processo gravíssimo de arenização. Por quê? Não vai nascer nenhuma vegetação e a quantidade de areia da região tende a aumentar. Então, desertificação é quando você usa o solo até desgastar, até esgotar ele, e arenização é quando você já tem um solo arenoso ruim e você tira a cobertura vegetal, usa ele e depois abandona. Combinado? Próximo. Processos erosivos. A erosão, pessoal, é um dos processos mais conhecidos por todos nós, tá? A erosão, o que ela é? Não é aquele buraco que você vê no chão e fala, nossa, é a erosão que está chegando perto de casa. Não é isso. A erosão é o processo de transporte de partícula. Então, pode ser transportado por chuva, pelo vento, pelo rio, pode ser transportado através de ações atmosféricas diversas, pode ser transportado pelo próprio homem, tá? O homem provoca erosão, sim, né? E, enfim, nós temos vários tipos de erosões. Então, guarda, erosão, transporte, tá bom? O que fica, aquele buraco que fica, chama vossoroca. Vossoroca é o nome do buraco que fica em virtude da erosão. A erosão leva a matéria, fica o buraco. Então, a erosão leva a matéria, o buraco ficou, o buraco ficando, vossoroca. Salinização, pessoal, constitui o processo de aumento dos sais minerais existentes. Então, é quando o solo ele vai ficando salgado, literalmente, tá, pessoal? A ponto de afetar a produtividade do solo em uma determinada região. Então, preste atenção. Você vai aumentando a quantidade de sal no solo, automaticamente, colocando muita água, e daí evapora muita água. Você coloca água, vai sobrando sais minerais da água, e a água é pura, evapora. Um exemplo, né? Com o passar do tempo, esse solo vai ficando salgado. A planta que você coloca lá, ela não vai para frente. Por quê? Porque o solo vai sugar toda a umidade da planta, vai secar, vai matar ela de sede. Combinado? Só para você ter uma ideia, a salinização ela acontece basicamente em 1/3 do território brasileiro. Por falta de cuidado mesmo, o pessoal não cuida direito, né? Dessas regiões onde acontece a salinização. Poluição direta, presta atenção. E contaminação. Como assim poluição direta? Consiste na alteração química da composição dos solos, tornando-os muitas vezes inférteis. É quando o homem vai usando e colocando bastante produtos químicos e não faz a correção do solo. Na nossa região, graças a Deus, no norte do Paraná, grande parte dos agricultores sempre estão corrigindo o solo todo ano. Quem mexe com isso sabe o que eu estou falando, né?
é interessante, mas só que na maior parte do Brasil não é necessariamente isso que acontece. Combinado, pessoal? Então é quando você vai dando essa alteração química para o solo vai saindo do seu estado in natura e vai transformando ele num estado químico, beleza? Pessoal, dá uma observada aqui nessa foto. Olha aqui, que lindo. Essa foto fui eu que tirei num lugar onde tem deposição de matéria. Vocês estão vendo que tem uma prainha de fundo, então necessariamente é um litoral. Pode ser um litoral, pode ser a beira de um rio e tal. Aonde vocês acham que é essa foto? Em que lugar do Brasil? Muito bem. Essa foto fica na ilha de Marajó, no Pará, tá, pessoal? É uma ilha bem importante, é aquela ilha gigantesca no final do Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. Ela é uma ilha maravilhosa e ela é uma ilha formada por acúmulo de sedimento. Tudo que a gente viu na aula de hoje, certo? Tem bastante acúmulo de sedimento. É a parte mais baixa do Rio Amazonas, onde acumula todo o sedimento. E o solo lá é extremamente arenoso, aquele solo branco. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, tudo que vocês estão vendo aí é areia, certo? Na ilha de Marajó. Essa ilha de Marajó tem acho que são mais de 12 ou 14 cidades, eu não lembro. Ela é bem grande. Quando eu estive nela, nós pegamos uma estrada de mais de 400 quilômetros para chegar na cidade de Soure, que é onde a gente queria se hospedar, tá certo? Então é bem legal. E bom trabalho para vocês, muito obrigado pela atenção. Estamos abertos aí para perguntas. Valeu, galera! Show, moçada, show de bola, valeu, valeu. Muito legal essa aula sobre solos. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa pode mandar a pergunta aí, assim que eu ver eu respondo. Ative o sininho, compartilhe o vídeo, veja todas as indicações que nós fomos dando aí durante a aula, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e vamos lá, pessoal, muito obrigado. Deixa o seu like também, né? Tem todas essas coisas aradas aí. Valeu, povo, abraço.